Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos com a questão 122 do que nós estamos estudando, Progressão dos Espíritos. Então, Kardec pergunta aos imortais: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não havia liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. E nos deu livre-arbítrio para que possamos escolher os nossos caminhos para deixarmos de ser ignorantes. Acontece que nós estamos inseridos em ambientes, tá? Como espíritos primitivos, em mundos primitivos. Nós convivemos com outros espíritos, alguns um pouco mais velhos, que já tinham vivido outras experiências, alguns da nossa idade, digamos assim, e outros ainda inferiores a nós. Conforme nós vamos vivenciando as experiências, nós temos a liberdade de escolher nossos caminhos. Então, alguns escolhem a caridade, a fraternidade, o companheirismo, e outros escolhem o poder, o orgulho, a vaidade. Mas Deus não cria tendências quando cria o espírito. Ele nos cria assim, como uma página em branco, simples e ignorantes, para que nós possamos, pelas nossas escolhas, encontrar esse caminho. Mas estamos sujeitos à influência do meio. Por isso que ele faz uma analogia aqui, no finalzinho ele fala, né? Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Quer dizer, espíritos um pouco mais velhos, com outras tendências, deram o exemplo, e alguns escolheram seguir esse exemplo, outros não. Então, a convivência com os diferentes nos dão parâmetros do que é bom, do que é ruim. E isso vai depender das nossas escolhas. À medida em que nós vamos sofrendo as consequências, nós vamos percebendo quais escolhas são ruins ou quais são boas. Então, somos influenciáveis, mas a decisão final é sempre nossa. Nós temos a liberdade de escolher. Nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que se sentem felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. Então, se nós olharmos para o nosso mundo, nós vamos encontrar inúmeras personalidades. Pessoas que são extremamente caridosas, que são afáveis, fraternas, e outras que são extremamente egoístas e que querem para si as grandes vantagens, independente das consequências. Então, são escolhas que foram feitas e, a partir daí, se desenvolve uma personalidade. Então, quando ele fala de espíritos maus, ele está se referindo a essas pessoas que, movidas pelo orgulho, movidas pela vaidade, elas querem dominar, querem controlar. Isso serve para espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Não é necessariamente a influência será sempre do mundo espiritual para o mundo material. Não. Os tipos de obsessão nos falam, quando estudamos pelo Livro dos Médiuns, que existe obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Então, a influência ela ocorre por espíritos, estejam encarnados ou não. E existem pessoas que têm más tendências. Então, as pessoas que procuram a porta larga, né, a vida mais fácil, e estas, naturalmente, acabam tendo as consequências das suas escolhas, dos seus atos.
Quando desencarnados, encontram a dor, o sofrimento, a revolta. E à medida em que sentem o sofrimento desses sentimentos, né, da dor, da revolta, que eles vivenciam esse sofrimento, olhando para outras pessoas que estão bem, eles desejam que elas também sofram. Então, se eu não sou feliz, você também não pode ser. E aí eu vou te influenciar para que você tome más atitudes, para que você tenha tendências a cometer erros, para que você sofra também, assim como eu estou sofrendo. É mais ou menos essa situação. Então, os espíritos, eles têm a capacidade de nos influenciar? Sem dúvida. Muito mais do que podeis imaginar, é a resposta, né? Que numa questão bem mais para frente, na 400 e pouco. Então, esses espíritos vão nos influenciar? Vão, mas eles não podem nos obrigar a fazer nada. O que eles vão é nos sugerir. Eu sugiro que você consuma cigarro. Eu acho que isso é legal, todo mundo fuma, por que você não vai fumar também? A decisão de pegar o cigarro, acender e fumá-lo é individual. Nenhum espírito nos obriga a fumar, mas ele pode ficar insistindo. Experimenta, experimenta. E se nós tivermos uma tendência, acabamos experimentando. Isso vale para o ódio, isso vale para a vingança, isso vale para uma série de sentimentos negativos que acabam nos endividando diante das leis divinas, da lei de amor. Então, eles conseguem nos influenciar sim, e essa ideia do Satanás, né, que muitas religiões cristãs adotaram como princípio, essa ideia para simbolizar esses irmãos que, ainda ignorantes, desejam o mal ao outro, por não se conformarem que alguns podem ser felizes e outros não. Por se acharem injustiçados, eles perseguem os bons, para que eles também sofram. Não quer dizer que eles vão permanecer nessa situação eternamente, porque Deus nos criou a todos com destino à perfeição. Então, nós iremos atingir essa perfeição. Bom, vamos em frente, que eu acredito tem questões que vão tratar desse assunto. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos maus desistem de obsidiá-lo. Então é assim. Quanto mais ignorantes, mais suscetíveis ao erro nós somos. À medida em que nós vamos vivenciando as consequências dos nossos erros, nós vamos eliminando coisas que não nos agrada mais. Então, eu cometi um erro, aí a consequência vem, e pelo sofrimento gerado por essa consequência, eu decido que esse erro eu não vou cometer de novo. Então, à medida em que eu vou evoluindo, que eu vou tomando rédea de mim mesmo, e percebendo que todas as situações da minha vida dependem das minhas decisões, então eu vou procurar tomar decisões melhores. E aí, por mais que o espírito tente me convencer, no exemplo que a gente citou agora, você tem que fumar, você deve fumar, mas em outras encarnações eu fumei. E aí renasci com problema respiratório, com doenças que me impediram de viver bem. Por isso resisti ao tabagismo. Então, eu já sei que fumar faz mal. Então, por mais que o espírito tente me influenciar, eu já sou senhor de mim mesmo. E não vou tomar essa atitude porque eu sei que isso me faz mal. Então é bem nesse sentido. Eles vão nos influenciar durante toda a vida, à medida em que nós permitamos que isso aconteça. É pela nossa ignorância que nós acabamos sucumbindo diante da influência dos espíritos. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha que pergunta. Por que Deus permitiu? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podereis dizer isto: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Então não é Deus que permite que nós enveredemos pelo caminho do mal. Não é Deus que permite que nós
sucumbamos diante da sua lei de amor e de caridade e assumamos inúmeros compromissos por causa disso. É a nossa vontade, é o nosso livre-arbítrio. Por isso que eu falei agora há pouco, nós erramos, experimentamos as consequências desse erro e a partir dessa dor, desse sofrimento, que não é um castigo, mas uma forma educativa de nos mostrar um caminho melhor, nós vamos nos transformando e escolhendo caminhos melhores, mais próximos da lei de amor. Então, Deus não vai interferir diretamente no nosso livre-arbítrio. Ele nos criou simples e ignorantes e nos deu a liberdade para escolher nossos caminhos. E nós vamos exercer essa liberdade. Acontece que, como somos livres para escolher, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, a partir do resgate do sofrimento gerado pelos erros, nós temos a tendência de não errar mais e de construirmos a nossa evolução. Por isso, a liberdade nos dá os méritos das conquistas que nós conseguimos realizar. Chegamos então à questão 123. Na semana que vem, retomamos com a questão 124. É interessante esse estudo sobre a evolução, né? No fundo, nós começamos a aprender, por todas essas questões, que a nossa felicidade ou o nosso sofrimento depende exclusivamente das nossas escolhas. E por mais que as pessoas ou os espíritos que estão à nossa volta tentem nos influenciar para melhor ou para pior, a decisão final sempre é nossa. Então pensemos nisso. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade que Deus nos deu de escolher o nosso caminho? De escolher as nossas aflições, de termos resignação diante das consequências dos erros que já cometemos no passado e aprendendo com eles nos tornarmos pessoas melhores. É muito interessante. Vamos rever essas questões e nos conscientizarmos da nossa necessidade ou da nossa capacidade de construir um ser melhor, de nos tornarmos pessoas melhores. É para isso o estudo. Para que nós encontremos as ferramentas e percebamos que Deus nos deu a oportunidade de sermos felizes e que é pelo nosso esforço que nós vamos encontrar esse caminho. Vamos agora, elevando os nossos pensamentos até o mais alto, buscar a sintonia com os irmãos que trabalham conosco na nossa casa de oração, com a Mãe Maria, com os trabalhadores, para que nos sintamos envolvidos por esses bálsamos que nos são oferecidos, para que nos sintamos fortalecidos para enfrentar a vida e conscientes das nossas escolhas, nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor. Que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, Senhor, nos trazendo serenidade e paz. Mestre amado, derrama sobre nós bálsamos curativos, para aliviar nossas feridas, para aliviar nossas aflições, nos trazendo o equilíbrio necessário para compreender a vida e perceber a vossa presença, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas provações. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.